Irmãos, quando a derrota aparece, a primeira pergunta que se faz é: de quem é a culpa? Já percebeu que quando uma derrota aparece, nós sempre buscamos os culpados? Nós estamos falando de um contexto do mundo do futebol, e que é assim a cada derrota do seu time, a cada derrota da seleção. Nós perdemos sexta-feira, e aí as desculpas ou as culpas são as mais variadas. Nós estamos buscando culpado até agora. Você sabe o que é culpa? Você já se sentiu culpado alguma vez? A palavra culpa, ela tem uma origem meio duvidosa, porque ela indica não apenas a responsabilidade diante de um delito, mas a consciência dessa responsabilidade. Uma pessoa culpada é aquela pessoa que não apenas cometeu um erro, mas ela sabe que cometeu o erro. E a culpa é usada aí em várias esferas. Ela é usada na esfera jurídica, quando vem uma sentença de culpado. Ela é usada na esfera da psicologia. Ela é alocada para a ideia de um sentimento de culpa que precisa ser trabalhado. E ela também aparece muito na esfera religiosa. E por causa da psicologia moderna, ou de parte da psicologia moderna, ela é definida como um sentimento, assim como muitas coisas do nosso tempo. Tudo vai para a esfera do sentimento. Hoje eu falava pela manhã que o amor, ele foi deslocado ou rebaixado para a esfera do sentimento, e a culpa também. Existe uma música que eu acho muito bonita, por sinal, mas que ela tem um apelo extremamente existencialista, né? E ela fala sobre a culpa, e o poeta diz assim: olha, quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também, quem duvida da vida tem culpa, e quem evita a dúvida também tem. Mas somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. A culpa está na música, ela está na arte, ela está apontada nas discussões do homem que olha para a realidade e diz assim: de quem é a culpa? Em 2014, se não me engano, apareceu um filminho chamado A Culpa é das Estrelas. Na verdade, um livro que deu origem a um filme chamado A Culpa é das Estrelas. E pesquisando sobre esse livro, eu vi na revista Capricho. Sim, amigos, eu leio a revista Capricho. E ali naquela matéria da revista, eu encontrei uma explicação que o autor do livro deu no blog sobre o título do livro. Porque a culpa é das estrelas. E aí ele buscou um diálogo de um conto de Shakespeare, para fazer uma alusão à ideia da culpa das estrelas, mas transferindo a ideia ou a figura das estrelas para uma ideia de destino. Na verdade, o diálogo que ele buscou essa expressão, os homens estão falando um para o outro assim. Eu esqueci o nome dos camaradas que representavam, esqueci de colocar no meu esboço aqui, mas eles diziam assim: não, a culpa não é das estrelas, ou das nossas estrelas, a culpa é nossa mesmo, nós somos os culpados. Só que aí essa trama que mostra o amor entre um rapaz por uma menina que tinha um câncer, e todo esse romantismo dá uma ideia e transfere para o leitor ou para o espectador a ideia de que o destino é o culpado. Usando aí as metáforas do esporte, eu lembro, e já citei isso aqui há 2 semanas, do autor aos Hebreus, dizendo assim: olha, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, no capítulo 12, versículo 1, vocês estão num estádio lotado. Já que vocês estão no estádio lotado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele manda correr, mas ele fala assim: desembaraçando-nos de quê? De todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. E é o que a gente percebe quando fala da culpa.
Nós falamos de muitas culpas que nós sentimos porque não fazemos aquilo, não fazemos aquilo outro. Talvez você esteja aqui hoje porque um sentimento de culpa te trouxe. Você precisa pagar a conta, já que Deus tem sido tão generoso com você e você não tem respondido de forma positiva. Talvez você esteja aqui hoje porque a culpa anda te comprimindo e te sufocando tanto que você está precisando de encontrar uma saída para desafogar essa angústia, esse estrangulamento que a culpa gera. Se sentir culpado é terrível, e pior, se sentir culpado por causa de acusações e condenações é ainda pior. Só que pouca gente reflete que a raiz de todas as nossas culpas, sejam elas psicológicas, sociais, a raiz das nossas culpas em qualquer esfera, elas têm uma fonte, a grande culpa moral que pesa sobre o homem por ter nascido brigado com o seu Criador. Eu tenho dito isso aqui com muita frequência. Nós nascemos separados de Deus, mas não separados de forma metafísica. E o que isso significa? Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, né? O andar de cima e o andar de baixo, não é isso. Nós não estamos separados de Deus porque Ele está no andar de cima e nós no andar de baixo. Nós nascemos separados de Deus porque nós nascemos brigados com Ele. O salmista diz assim: eu nasci na iniquidade, e na iniquidade me concebeu a minha mãe. O salmista no Salmo 14 fala assim: porque todos se extraviaram, não há o quê? Um justo sequer. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porque todos pecaram e carecem, foram destituídos da glória de Deus. Essa inimizade contra Deus, esse afastamento, essa separação faz pesar sobre nós uma culpa terrível, e todas as suas derivadas. Você não fez o que deveria, você não foi amoroso como deveria, você desperdiçou uma oportunidade, você agrediu alguém, você ofendeu alguém, você fez isso, você fez aquilo outro. Isso tudo deriva da grande culpa moral que nós carregamos. Nós nascemos culpados, e por causa dessa culpa, essa semente do pecado que nós carregamos, nós tropeçamos todos os dias. Aí você insiste dizendo assim: eu vou fazer tudo certo e faço tudo errado. Eu vou, olha, amanhã é segunda, a segunda é sempre um bom dia para começar. Amanhã eu vou fazer certinho. Amanhã eu não vou responder quem me agride com palavras. Amanhã, e aí se não deu essa segunda, terça, você já desistiu, você espera o culto de domingo você chega, fala assim: Senhor, dá uma aliviada nas minhas culpas. Aí você toma o analgésico aqui no domingo, e segunda o que faz? Vamos tentar de novo. E a gente vai, e as culpas pesando sobre os nossos ombros. A gente não consegue carregar, a gente peca. Quando assusta, já falou. Não vou fazer. Quando percebeu, já está fazendo. E o pior é o seguinte: sabendo que a gente não consegue pagar, às vezes o que a gente faz? Tenta varrer a sujeirinha da culpa para onde? Para debaixo do tapete, né? Eu nem penso, não vou esquecer, deixa para lá. E aí você fala, vou esquecer, e aí a gente não consegue lidar da maneira adequada com esse problema que nos assombra. E o que alguém culpado, ou do que uma pessoa culpada precisa para conseguir se ver liberta de toda essa escravidão? Alguém com autoridade para dar a ela uma sentença favorável e absolvê-la. Concorda comigo? O que uma pessoa culpada precisa? Pessoa lá, culpada, ela já está condenada, coitada. Ela foi acusada, julgada e condenada. O que ela precisa? Ela precisa de alguém com autoridade. Para o quê? Para declará-la inocente e absolvê-la da sua condenação. E aí a gente, falando da verdadeira vitória, e voltando para o texto de Romanos 8, nós já tratamos as questões aqui do caminho da verdadeira vitória. Nós já falamos sobre a proteção de Deus,
Semana passada nós falamos sobre a premiação, sobre a grande vitória, sobre levantar a taça. Mas hoje parece que Paulo, ele migra do positivo para o negativo. E se ele fala da proteção de Deus, se ele fala da premiação, o que Deus nos dará, que Deus nos dará graciosamente todas as coisas, agora Paulo está falando de acusação e condenação. Sabe o que ele nos ensina aqui? Que na estrada dos mais que vencedores, as vitórias, as derrotas parciais, elas vão tentar nos desanimar com acusações e condenações. É a vozinha na minha orelha dizendo assim: você caiu de novo, e de novo, e de novo. Como que nós vamos fazer? Como é a estrada ou o caminho da verdadeira vitória diante de tantas acusações e diante de tantas condenações que nos aparecem nessa estrada? Nós somos ensinados, de acordo com esse texto de Romanos 8, que os mais que vencedores por meio de Cristo, a Bíblia nunca afirma que nós não seríamos acusados. Pelo contrário, a Bíblia fala o tempo inteiro que acusações das mais diversas apareceriam na vida daqueles que resolveram trilhar o caminho da verdadeira vitória. E um dos nossos adversários, ou um dos adversários do que Paulo chama dos eleitos de Deus, ele é chamado de diabo. Sabe o que significa a palavra diabo? A expressão ou a palavra diabo tem tudo a ver com caluniador, alguém que acusa com difamação. Nós que estamos aí, que lutamos para viver no caminho da verdadeira vitória, somos todos os dias acusados pelo caluniador, pelo inimigo, que fica aí tentando nos convencer diariamente que nós não somos aquilo que Deus diz que somos, e que nós somos aquilo que Deus diz que nós não somos. O diabo o tempo inteiro fica apontando o dedo e diz assim: mentiroso, desonesto, imoral, adúltero, sujo, imundo, falso, hipócrita. O tempo inteiro o diabo fica falando: por que você vai na igreja? Uma vez uma pessoa falou comigo: eu não vou na igreja não, tem um monte de hipócrita lá. Eu falei assim: cabe mais um, pode vir. E ela, ainda bem que ela levou na brincadeira, né? Mas eu não estava brincando, eu estava falando sério. Eu falei: cabe mais um, lógico. Quem é que está lá? Só quem precisa de médico. Eu preciso, eu estou precisando muito. Só quem está precisando. Não, pecador, vai para a igreja, a pessoa faz um monte de coisa errada e depois vai para a igreja. Que ela vai para onde? Tem que ir para a igreja mesmo. Já não bastasse o diabo, já não bastasse o mundo, vem a minha maldita consciência, esse ego nosso. Nós lemos aqui na nossa caminhada de leitura um livro chamado Ego Transformado, do Tim Keller, e ele faz uma alusão interessante sobre a nossa mente nos levando para o tribunal todos os dias, lembra? E a acusação parece estar um passo atrás da condenação. Se a acusação é uma espécie de declaração, a condenação é a sentença dada pelo juiz e que implica o cumprimento de uma pena. A questão é simples, gente. Todo ser humano e todo mundo que está aqui hoje tem uma afirmação contra si mesmo e uma sentença contra si mesmo. Ninguém aqui nasceu inocente. Todo mundo nasceu culpado. Você sabia disso? Todo mundo nasceu culpado. E se não bastasse isso, todos os dias tem um inimigo apontando o dedo para você e dizendo: culpado, acusado disso, acusado daquilo outro, vão te condenar, você não vale, você não presta. E isso vai sendo colocado no caminho da verdadeira vitória e dizendo: você está fazendo isso errado, você está pecando aqui, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo outro, e vai pagar por isso. Além do que a Bíblia diz, que é o nosso ponto de partida, a simples observação já nos dá uma certeza de quantas pessoas estão vivendo debaixo da escravidão da culpa e silenciosamente vivendo culpadas por coisas que fizeram e por coisas que não fizeram.
E aquilo que é perceptível na culpa as leva para o mais profundo desespero. Um desespero que dá aos homens culpados apenas 3 opções. Ou ele vai fugir da culpa, daí tanta gente enchendo a cara, dilacerada, ela tenta fugir na droga, na balada, nos relacionamentos, no prazer sexual, no afeto, olha a expressão que eu vou usar, o afeto religioso, porque tem gente que tenta até através da religião fugir dessas culpas que ficam massacrando elas. Outras, se não conseguem fugir, elas tentam o quê? Negar. Não é. Ela está se sentindo culpada, mas ela diz, não, isso não é culpa. Isso não é culpa. Eu lembro de uma matéria na revista Veja, há muitos anos atrás, que colocou a foto de várias personalidades, pessoas famosas, várias mulheres famosas, e assim, do primeiro escalão da fama, várias dessas mulheres, dando depoimentos a respeito do aborto, dizendo assim, eu fiz aborto. Obviamente estavam para aprovar algumas leis no Congresso na época, e aí essa mídia toda comprada, toda tomada já pelos interesses, sabe? E as mulheres colocando lá, e eu lembro de uma mulher dando uma palestra uma vez, mostrando essa revista, dizendo assim, deram voz a quem, em nome da liberdade, eu vou pôr entre aspas, queria se desfazer de um ser humano. Não deram voz a quantas mulheres nesse mundo se sentem culpadas por terem tentado pelo menos abortar. Tem gente que foge, tem gente que fala assim, eu fiz, e eu assumo, é isso mesmo, e não tem nada a ver, e da minha vida cuido eu. Ela tá tentando negar, e eu tenho dó dessa terceira turma, que nem foge nem nega, ela vive tentando pagar pela culpa que sente, sabe? Faz um monte de coisa errada, escorrega, peca, erra. Aí o que essas pessoas fazem? Vão para a igreja. A gente prefere fugir, negar, mas tem tanta gente tentando pagar essa conta, se sentindo culpada e tentando assim, sabe, eu preciso pagar, e aí ela vai procurando os caminhos, só que infelizmente é triste ver, né? Essa condição na religião de uma maneira geral, as pessoas se sentindo culpadas e não conseguindo achar as respostas, e nessa condição, por mais que ela tente, ela já está condenada. A verdade é que a acusação contra todos nós, ela é uma acusação verdadeira. E a nossa condenação, ela é uma condenação legítima. Me escutem, gente. Nós estamos completamente perdidos. Me escuta de novo. Nós nascemos nessa condição deplorável. E algumas pessoas, por mais boas que se considerem, elas estão igualmente condenadas debaixo de uma terrível acusação. Mas não vai embora não, porque se você for embora agora, você não vai ouvir a boa notícia. A má notícia é que tudo que te acusa e te condena tem fundamento, porque você é mesmo tudo isso do qual te acusam e do qual te condenam. Você é isso mesmo que a sua consciência diz que você é, sendo acusado e condenado. Só que Paulo não está falando para qualquer pessoa aqui. Paulo está falando para o nós da semana retrasada, para o nós da semana passada, e para o nós que ele dá nome aqui agora, no versículo 33, quando ele fala assim, quem intentará a acusação contra quem? Contra os eleitos de Deus, aleluia, contra aqueles que Deus chamou para si. Esses foram agraciados por Deus com um presente imensurável, aquilo que nós chamamos de tão grande salvação. Aqui nós conseguimos entender melhor o plano de Deus, porque Cristo Ele veio, sabe para quê? Para que nós pudéssemos trilhar o caminho da verdadeira vitória. Mas como? Tendo Ele assumido as nossas acusações e as nossas condenações.
Porque nós que fomos chamados por Deus, nós que recebemos o convite da tão grande salvação, recebemos da parte dele uma dádiva, a dádiva de ter as nossas acusações canceladas e a nossa condenação cancelada. Sabe por quê? Porque ele a assumiu por nós. Você se sente acusado de vez em quando, injustamente? A Bíblia diz que Cristo assumiu todas essas acusações na cruz do Calvário. Você sente que está condenado, de vez em quando você se sente condenado. A Bíblia diz que Cristo assumiu essa condenação literalmente. Isso aqui não é uma figura qualquer. Isso aqui não é uma imagem religiosa. Isso aqui não é uma projeção religiosa que nos dá uma ideia. Não! Isso aqui é um instrumento de tortura e o quê? Condenação. Uma pena capital que Jesus assumiu para que você não andasse, não vivesse como um derrotado. Para que você vivesse como um mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Você nunca será um verdadeiro vencedor. Você pode ter vitórias parciais na sua vida, como eu falei semana passada. Você pode acumular milhões. Você pode ter fama, prestígio e tudo o que se possa imaginar. Você pode ganhar o mundo inteiro. Mas se perder a sua alma, você não será um verdadeiro vencedor no final. Sabe por quê? O verdadeiro vencedor é aquele que nasceu acusado e condenado, mas agraciado por Deus com um presente grandioso. Ele se rende a essa oferta e diz assim: eu sou mesmo tudo isso que me acusam, e eu sou mesmo tudo isso que me condenam a ser, mas é Deus quem me justifica. Aleluia. E o justifica aqui não é uma justificativa. Já viu a pessoa que se sente culpada? Ele olha para as nossas acusações e nos imputa, acredita na nossa conta, sabe o quê? A justiça de Cristo, não a nossa própria. Deus olha para a gente e fala assim: você não merece mesmo, mas eu te dou, porque Cristo pagou o preço que você deveria pagar. Ele cumpriu todas as exigências para que contra nós não pesassem mais acusações. Na hora que o diabo aponta o dedo para você e fala: você é isso. Na hora que o mundo tenta te impor acusações, na hora que a sua consciência tenta te acusar, você tem que parar, respirar e dizer assim: é Ele quem me justifica. Isaías 53, a gente encontra a verdade a respeito do Cristo que cumpriu a nossa sentença condenatória. A Bíblia diz que o castigo que nos traz o quê? A paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos justificou, e os porquês dessa tão grande salvação estão explicados no versículo 34. Quem é que pode levantar a língua para nos condenar? Quem pode levantar a língua para nos acusar? Porque Cristo foi quem morreu por nós, foi Cristo quem ressuscitou por nós, foi Cristo, e ele diz aqui, está à direita de Deus, foi Cristo quem venceu por nós, e é Cristo quem intercede por nós. Na hora que você escorrega, se você abriu o seu coração e recebeu esse presente, se Deus te deu o privilégio de abraçar esse presente glorioso, se você recebeu esse convite e disse sim a Ele, se você foi habilitado pelo Espírito Santo a dizer sim, sabe o que a Bíblia diz? Cristo intercede por você. Na hora que Deus olha e fala assim: eu vou condená-lo, Jesus para na frente e fala assim: ele está vivendo nos meus méritos, Pai. Ele está vivendo na minha justiça. É por isso que você está errado todas as vezes que fica tentando se justificar. É por isso que você está errado todas as vezes que caminha com um sentimento derrotista. Se está no caminho da verdadeira vitória, o maior obstáculo são as acusações e as condenações que vão aparecer o tempo inteiro. Só que a gente para, respira e diz assim: o que Cristo fez por mim é suficiente. Não há acusações e condenações contra nós, porque Jesus pagou tudo. Ele pagou tudo. Ele nos salva. Enquanto essa salvação não é consumada,
Ele intercede por nós. Quem então, irmãos, pode nos acusar? Nem a nossa consciência pode, nem o diabo pode, nem o mundo pode, ninguém pode. O que valerá é o resultado final. Você pode ter todas as vitórias parciais e no final não ser um verdadeiro vencedor. Você pode ter todas as derrotas parciais, mas mesmo assim, nos méritos de Cristo, chegar no final e ser um mais que vencedor. Sabe por quê? Você está nos méritos dele. E o que isso faz conosco? Algo muito bonito. Sabe por quê? Uma pessoa que teve a pena paga, uma pessoa que teve a sentença de condenação paga por outro, ela ouvirá o que ouviu aquela mulher, aquele dia, quando Jesus escrevia no chão, aquela mulher adúltera. João capítulo 8 diz, uma mulher adúltera. Jesus olhou para ela e disse assim: aonde estão, pois, os que te acusam, os que te condenam? Sumiram todos. Aí Jesus falou assim: nem eu tampouco te condeno. Jesus já estava dizendo assim: daqui a pouco eu vou morrer por você lá, eu vou pagar o seu pecado. Se Cristo pagou a minha dívida, eu tenho que sair daqui só pensando que eu vou e não vou pecar mais. Deus, sabendo da nossa condição tão miserável, disse por intermédio do apóstolo João, e eu estou terminando a minha fala, lá no capítulo 2, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, ele já coloca na esfera dos acidentes, porque depois que você depois que você foi reconciliado com Deus, depois que Jesus fez as pazes da gente com Deus, a gente não quer mais pecar, a gente quer viver para agradar a Deus. Se todavia alguém pecar, o que nós temos? Nós não pagamos nem honorário, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Quem? O justo. Ele é a propiciação, aquele que cobre os pecados, não apenas nossos, mas os do mundo inteiro. Vai e não peques mais. Mas se você escorregar, o dedo acusatório do diabo, do mundo e da sua própria consciência não pode te levar de volta ao tribunal. Os seus joelhos têm que se dobrar e dizer assim: pequei, Senhor, contra ti, perdoa-me. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. No final, na estrada para a verdadeira vitória, também existe essa pergunta de quem é a culpa. O pessoal aí está perguntando: de quem é a culpa da gente ter perdido? Pouco importa. Para muitos pesará no que diz respeito a vitórias parciais, mas rumo à vitória final, rumo à maior vitória, rumo à vitória no dia da consumação dos séculos. Eu posso falar uma coisa para vocês: se alguém se levantar no meio do caminho para te acusar, para te condenar, você pode encher o peito e falar assim: eu peco, porque eu sou pecador, mas eu estou reconciliado com Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado e de toda injustiça. Nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. E o diabo fica o tempo inteiro: você não pode fazer isso, porque você pecou. Você não pode pregar porque você já fez isso. Você não pode cantar porque já fez isso. Você não pode trabalhar na igreja porque você já fez isso. Você é assim, você é assado, você é isso, você é aquilo outro. Em Cristo Jesus, a única coisa que eu sei que sou mais que vencedor.